Olá, irmãos. Vamos proceder à leitura do Salmo 8, que é o salmo da nossa meditação no dia de hoje. Diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, esse é um salmo de louvor, de exaltação do nome do nosso Deus. A mesma expressão de louvor que dá início ao salmo no versículo 1, ela vai se repetir no versículo 9, também na conclusão desse salmo. E entre essas duas expressões de louvor, há uma consideração, uma reflexão do salmista, olhando para a criação. O conteúdo revelacional, ou seja, aquilo que o salmista tem da revelação, do conhecimento de Deus e que está fazendo com que o coração dele se apresente perante o Senhor com louvor, é a criação. Inclusive esse versículo 2, ele é muito curioso, porque se nós formos interpretá-lo, pensando no que o salmista estava refletindo quando ele menciona, nós também seremos levados a pensar na criação. Alguns comentaristas olham para esse texto e pensam que o que Davi tinha em mente era aquela compreensão de que Deus exalta o seu poder na pessoa dos pequeninos, das crianças, daqueles que são crianças de peito. Seria um contraste entre a grandeza dos poderosos desse mundo, e da forma como Deus age e atua na vida dos pequeninos e revela a sua grandeza e o seu poder na vida desses que são pequenos. Alguns pensam que essa é a compreensão de Davi, é isso que Davi estaria expressando aqui. Mas se nós formos nos até ao contexto da criação, porque tudo no texto fala sobre criação. O versículo 1 ainda fala sobre o fato de Deus, ter exposto nos céus a tua majestade. Depois fala, aos céus como a obra dos dedos, disse Deus, as estrelas, a lua, fala do homem, tudo aquilo que Deus fez, é uma visão da criação. Então, se formos pensar no contexto da criação e voltarmos para a questão do Éden, o que nós vamos ver lá, e aí eu me reporto agora a uma interpretação que fui apresentado a ela pelo meu professor de Antigo Testamento no Seminário Presbiteriano em Goiânia. Ele me levou a pensar numa questão interessante quando ele disse: olha, se nós pensarmos na criação, que é o contexto em que o salmista tem em mente, essa expressão vai nos remeter àquilo que Deus disse em Gênesis 3, quando ele, no meio daquele contexto de queda, de desobediência e de juízo, ele anunciou que a vida humana continuaria, que Eva ainda teria filhos, e que um dos filhos de Eva iria esmagar a cabeça da serpente. Um dos filhos de Eva, um dos descendentes da mulher, seria o redentor da humanidade. E que então, se olharmos para a criação, o que perceberemos é que a criança, o choro da criança ao nascer, é um hino de louvor à graça de Deus que triunfou sobre o juízo. Porque se olharmos para a história humana à luz daquilo que a Escritura revela, não era para ter nascido ninguém mais. Depois daquele dia não era para ninguém ter nascido, era para a vida ter acabado naquele dia. Mas Deus, na sua misericórdia, bondade, amor e graça,
Ele permitiu que a vida se prolongasse, que Adão e Eva ainda tivessem vários filhos, para que a vida humana se desenvolvesse, para que o próprio Deus então pudesse redimir e resgatar o seu povo. De forma que, por essa forma de interpretar o texto, todas as vezes que uma criança nasce e chora, o seu choro é um louvor à graça, à misericórdia e à bondade do Altíssimo triunfando sobre a miséria humana. É a graça fazendo com que a vida continue. E eu gosto dessa interpretação, eu acho que ela é a que melhor se encaixa. Justamente porque ela tem tudo a ver, ela se amarra muito bem no contexto da criação. Não é que eu gosto só porque ela é bonita, não. Eu gosto porque de fato ela se encaixa na visão do salmista. O salmista está pensando na criação. E aí ele vai falar na sequência que, olha, quando eu contemplo os céus, a lua, eu fico pensando o que é o homem, para que o Senhor se lembre dele. O Senhor o fez, né, menor do que o Senhor. Né? O Senhor o fez menor do que Deus, mas o Senhor o revestiu de glória. O Senhor deu a ele o domínio para que ele, né, pudesse dominar. O Senhor botou tudo debaixo dos pés dele, todos os animais. E ele glorifica a Deus, encantado com o propósito de Deus e aquilo que Deus planejou para o próprio ser humano. Que nós sabemos muito bem que o homem não conseguiu desempenhar bem esse papel. Que o homem desobedeceu ao Senhor, não exerceu corretamente o domínio sobre a criação, não exerceu corretamente as suas funções de profeta, de rei, de sacerdote. Mas também sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sim, é o Filho do homem que é perfeito. Aquele que se submeteu ao Pai e que cumpriu todas as exigências da lei e que nos representa perante o Pai, sendo aquele que na cruz do Calvário nos redimiu e nos garantiu vida eterna. E como que eu quero te convidar, a olhar para... qual é o convite, melhor dizendo, que eu faço a você para olhar para esse salmo? É como que eu te convido a olhar para esse salmo, que você olhe para esse salmo e se alegre em Deus pelo propósito dele ao te criar como ser humano. Que você tenha alegria em discernir que ele te criou à imagem dele. Que você se alegre em Deus também na obra da criação, ao olhar para toda a criação e perceber que há propósito na tua existência como ser humano nessa criação. Você não é um bicho, você não é um animal qualquer. Você foi criado à imagem do Criador. E que isso implica num estilo de vida diferenciado, que é voltado para a glória dele. E que além de você ter um propósito como ser humano, há um propósito específico para a sua vida, para você enquanto indivíduo. Há coisas que Deus quer fazer na tua vida. Há situações que Deus quer te usar. Então que você se alegre nisso e que você queira viver para a glória dele. Você queira cumprir o teu propósito na criação e queira ver a tua vocação e o propósito de Deus sendo cumprido na tua história pessoal também. E que você se alegre com o milagre da vida. Lembre-se que quando você nasceu, o teu nascimento foi uma obra feita por Deus pela graça, bondade e misericórdia dele. Que não era para nenhum de nós ter nascido. Era para a vida ter acabado naquele dia no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Era assim que eles estavam, temendo, com muito medo de que Deus, ao se encontrar com eles, executasse a sentença de morte naquele instante. Por isso que eles se esconderam. Mas não, a vida não acabou ali. A vida seguiu. Então passe a olhar para cada nascimento, para cada gestação, para cada criança que vem ao mundo, como uma obra da graça de Deus, para fazer calar o inimigo e o vingador, aqueles que atuaram a fim e que atuam ainda hoje tentando destruir a vida humana, que são a serpente e seus aliados. Então, cada vez que um ser humano nasce, a graça de Deus está triunfando
sobre a maldade que foi semeada pela serpente. É Deus revelando a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Então se alegre nisso. Você foi agraciado com o dom da vida. E ao te dar a vida, Deus revelou graça, bondade e misericórdia. Então celebre essa graça, celebre essa bondade, celebre essa misericórdia e viva para a glória daquele que te criou com graça, bondade e misericórdia. Deus te abençoe, te fortaleça e que você viva com esse louvor nos lábios. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Deus te abençoe.